E aí, personal, estudante ou profissional de educação física, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que precisa gerar na sua prescrição de exercícios para que o seu aluno emagreça de uma maneira então sustentável. Vem comigo que eu vou te mostrar. Yeah. Yeah. Bom, eu vou te mostrar 6 coisas então que a tua prescrição de treino precisa gerar nos teus alunos que querem emagrecer, tá? Então são 6 fatores fundamentais o que você precisa promover, as adaptações fisiológicas que você precisa promover no seu aluno para que ele emagreça e se mantenha magro, tá? Então selecionei aqui 6 fatores muito importantes que a sua prescrição precisa gerar, ok? Primeiro lugar, a sua prescrição tem que atuar na mudança de comportamento. Não basta só prescrever o exercício físico de uma maneira, digamos, biológica. Você precisa atuar também na mudança de comportamento do seu cliente. Por quê? Porque o emagrecimento está muito relacionado ao fator psicológico, tá? Então você precisa implementar modelo transteórico da mudança, saber níveis de motivação do seu cliente, nível de autoeficácia, como que está a experiência emocional dele com o programa que você prescreveu, ou seja, a resposta afetiva ao treino, tá? Então você precisa saber atuar nesses mecanismos psicológicos para promover a mudança de comportamento do seu aluno. Se ele não mudar o comportamento, pode até ser que ele emagreça, mas ele não vai conseguir manter esse emagrecimento de uma maneira sustentável ou até definitiva, tá? Segundo fator, melhorar a sensibilidade à insulina. A sua prescrição precisa melhorar a sensibilidade à insulina. Por quê? Porque quanto menos resistência à insulina o meu aluno tem, mais ele vai fazer captação de glicose para dentro da célula muscular. Quanto mais captação de glicose ele faz para dentro da célula muscular, mais ele oxida a glicose e também gorduras, tá? Então a gente precisa aumentar essa sensibilidade ao hormônio insulina para o nosso aluno que quer emagrecer. Em terceiro lugar, a gente precisa fazer com que o nosso aluno ganhe mitocôndrias, ou seja, ele precisa aumentar o número de mitocôndrias dentro das células musculares dele, tá? Isso nós chamamos de biogênese mitocondrial, ou seja, quando aumenta o número de mitocôndrias dentro da célula. Por quê? Porque as mitocôndrias, elas são as nossas usinas de carvão, né, do nosso organismo. É lá nas mitocôndrias que vão ser oxidados os nutrientes, como por exemplo glicose e gordura, e quanto maior o número de mitocôndrias, seria como se tivessem mais indústrias queimando carvão ali, tá? Então, quanto mais mitocôndrias eu tenho dentro da célula, mais eu oxido nutrientes. Então esses 2 pontos aqui, ó, melhorar a sensibilidade à insulina e ganhar mitocôndrias, faz com que o meu organismo oxide mais glicose e oxide mais gorduras, tá? E isso vai fazer, obviamente, com que a gordura corporal desse meu aluno diminua, tá? Número 4, aumentar a massa muscular. Bom, você já deve ter ouvido falar que quando nós aumentamos a massa muscular, a gente aumenta também a nossa taxa metabólica de repouso, tá? De fato isso até acontece, embora esse aumento de taxa metabólica ele não seja muito expressivo, tá? Não é exatamente isso que vai promover isoladamente o emagrecimento do nosso aluno, mas com certeza este aumento de taxa metabólica basal ele contribui para o emagrecimento, principalmente se nós pensarmos a longo prazo, né? Quando o nosso indivíduo já está um longo período aí de processo de emagrecimento fazendo exercício, nós sabemos que as respostas fisiológicas elas vão diminuindo porque ele vai se adaptando ao treino, se condicionando. Então o aumento de massa muscular também contribui para o emagrecimento, principalmente ao longo prazo, tá?
Depois, ó, número 5, sensação de saciedade. Bom, quando a gente fala de saciedade, a gente tem que falar aí de dois hormônios aí que interagem direto nessa questão de a gente sentir fome ou não sentir fome, né? Que são a leptina e a grelina. Então, na verdade, a leptina ela inibe o apetite, a grelina ela aumenta o apetite, tá? De uma maneira bem geral e simplória aqui. Mas hoje já se sabe que o exercício físico, por exemplo, ele pode suprimir a ação da grelina, consequentemente aumentar a sensação de saciedade. Então você precisa saber, então, imprimir um treino que vai fazer essa supressão de grelina para o nosso aluno estar com sensação de saciedade por um maior momento do dia e por um maior número de dias, né? Porque quanto mais saciado ele tiver, menos ele vai ter vontade de ingerir alimento. Então isso vai ajudar na dieta dele, por exemplo, e contribuir com o resultado, obviamente, do programa de exercícios, tá? E por último, tão falado déficit calórico. Então, além dessas adaptações que eu falei anteriormente, que você precisa promover nesse aluno, você precisa, então, fazer o déficit calórico, né? Ter uma noção da ingestão diária calórica dele e prescrever um treino que você possa então impactar diretamente nesse gasto calórico, para que ele tenha um déficit calórico, né? Um balanço nitrogenado negativo, ou seja, ele gaste mais energia do que ele consome e dessa maneira então ele vai emagrecer. Mas por que eu te mostrei esses 6 pontos? Porque todo mundo imagina e simplifica o emagrecimento como se fosse uma coisa fácil. Não, é só fazer déficit calórico, mas não é bem assim. O seu treino tem que impactar principalmente nesses 6 fatores aqui para o seu aluno emagrecer. E lembrando, existem outros fatores ainda relacionados à alimentação, a descanso, que também precisam ser levados em conta, tá? Então, tem diversos fatores. O emagrecimento é algo multifatorial, a gente não resolve simplesmente com um déficit calórico, tá? Então a gente precisa saber prescrever um treino, montar um programa de treinamento que vai realmente atingir os fatores que são importantes dentro de uma periodização para fazer com que esse aluno emagreça e se mantenha magro, tá? Se você gostou do vídeo, curta. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Fica com Deus, forte abraço, rumo ao topo e até o próximo vídeo. Valeu!